Salto a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, e esse vídeo quero fazer uma análise do capítulo 12 de Daniel. Quero lembrar a todos que estudam os livros Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, lá fala na página 15 em que o povo de Deus deveria estudar o capítulo 12 de Daniel antes que chegasse o grande tempo de angústia. Todos deveriam compreender esse assunto. E essa profecia está bem claro em Daniel 12 que nenhum ímpio entenderá. Eles vão proceder impiamente nesse período e somente os justos entenderão. Só os sábios entenderão esta profecia. Então, eu quero trazer a atenção dos irmãos para o capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, no verso 1, ali a gente vê Miguel se levanta. Sai do lugar santíssimo, do santuário celestial, e ele lança o incensário, então ele se levanta, e ali inicia o grande tempo de angústia, fecha a porta da graça, aí então inicia o grande tempo de angústia. Então a gente vê no restante do verso que o povo de Deus será livrado, haverá um livramento para o povo de Deus, após o grande tempo de angústia. Então, no verso 2, fala que muitos dos que dormem no pó da terra, uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ainda não está falando da primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, e o verso 5, não. Está falando da ressurreição de Daniel 12, 2, que é uma ressurreição especial, antes do aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Então, no verso 3, nesse período que ocorre o livramento do povo de Deus, após o grande tempo de angústia, que iniciou quando Miguel se levantou. Então, no verso 3, os sábios, então, nesse período, resplandecerão como o firmamento, sempre eternamente. E os que muito ensinaram a justiça, como as estrelas, eternamente, sempre a brilhar. Então, no verso 4, então é dito para Daniel, para que encerrasse a palavra da profecia e selasse o livro, pois seria essas profecias para o tempo do fim. Muito nesse tempo do fim, os sábios, os que ia estudar as profecias, ia correr de um lado para outro. E o conhecimento ia se multiplicar. Ou seja, o conhecimento na palavra de Deus ia se multiplicar nesse período, o qual hoje é esse conhecimento das profecias, hoje está multiplicado por toda parte do mundo, servo de Deus, pregando essa mensagem por todas as partes, pregando a mensagem das profecias. Então, no verso 5 do capítulo 12, Daniel vê mais dois, de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. E um desses fala para o homem vestido de linho: até quando vai acontecer essas coisas? Qual será o fim destas maravilhas? Então ele quer saber qual será o fim dessas maravilhas, que Miguel vai se levantar, que vai iniciar o grande tempo de angústia e vai ocorrer o livramento do povo de Deus. Então é esta a pergunta que está sobre de um lado do rio, pergunta ao homem vestido de linho que está sobre as águas do rio. Ele quer saber qual é o fim das maravilhas, destas maravilhas, que Miguel se levanta, grande tempo de angústia, e o livramento do povo de Deus. Então, no verso 6, o homem vestido de linho responde: ele levanta as mãos para o céu e jura por aquele que vive eternamente, que será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
E quando acabar a dispensação do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 1260 dias. Daniel ouve, mas não entende. Então ele pergunta, no verso 8 diz: meu Senhor, quando será o fim destas coisas? Então é dito para ele: vai, Daniel, que estas palavras estão seladas, encerradas, até o tempo do fim. Então, muitos, os ímpios, procederão impiamente. Então é dito para ele que muitos, nesse período do fim, serão purificados, os sábios. Muitos sábios serão purificados e embranquecidos. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então é dito no verso 11: desde quando o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E no verso 12 diz: bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335 dias. Então, irmãos, a gente vê a resposta. Foi dado 3 respostas para a pergunta que iniciou no verso 5, no verso 6, qual será o fim destas maravilhas? Então, primeiramente, foi dito que seria depois de 1260 dias, quando acabasse a dispensação ou distribuição do poder do povo santo, ou seja, 1260 dias de derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Então, quando chegasse o fim dos 1260 dias, então Miguel ia se levantar. Nós vamos para trás agora do capítulo 11, e lá no capítulo 11, e o verso 32, lá fala que o povo de Deus vai ficar forte. Logo após sair a lei dominical, no verso 31, o povo de Deus fica forte. Forte com o quê? Com o Espírito Santo, com a chuva seródia será derramada sobre eles. Então eles ficam fortes pela presença do refrigério. Então, a partir do verso 32 do capítulo 11 para o verso 1 do capítulo 12, é 1260 dias. Esse é o período para Miguel se levantar, a partir do verso 32 do capítulo 11 para o verso 1 do capítulo 12. Então, Daniel não entende. Então é dada a resposta novamente no verso 11 do capítulo 12. Os 1290 dias, diz assim: desde quando o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, que é a lei dominical, haverá 1290 dias. A abominação desoladora da lei dominical a gente encontra no verso 31 do capítulo 11. Ali é a lei dominical ser promulgada. Ali é a saída do decreto dominical. Se encontra no verso 31 do capítulo 11. Então, desde o verso 31, a partir do verso 31, que é a lei dominical, para o verso 1 do capítulo 12 de Daniel, é
1.290 dias literais. Ou seja, da lei dominical para Miguel se levantar, haverá 1.290 dias literais. Repetindo de outra forma, quando se posta a lei dominical nos Estados Unidos, que é o sinal da besta, haverá ainda 1.290 dias literais para a porta da graça se fechar. Vou repetir mais uma vez de outra forma. Quando sair o sinal da besta nos Estados Unidos, que é a lei dominical, que se tornará por lei federal nos Estados Unidos, haverá 3 anos e 7 meses para Miguel se levantar, ou seja, para a porta da graça se fechar. E bem-aventurado aquele que chega e espera até 1.335 dias. Os 1.335 dias inicia com a lei dominical nos Estados Unidos, que é o mesmo verso 31 do capítulo 11. E se estende até o finalzinho do versículo, do verso 1 do capítulo 12, que é o livramento do povo de Deus. É por isso que é bem-aventurado aquele que alcança o livramento. Os 1.335 dias passa 45 dias a mais dos 1.290. Ou seja, o grande tempo de angústia é de 45 dias. É grande, não pelos dias, mas porque será um grande tempo de angústia. 45 dias o povo de Deus passará a ser intercessor. O derramamento das 7 últimas pragas. Sai o decreto de morte para matar todos num só dia. Mas todos eles serão livrados. Mas é um tempo de grande tempo de angústia, como Jacó lutou com Deus. Também os fiéis lutará com Deus dia e noite pedindo livramento. Então, no final dos 1.335 dias, eles serão livrados com a voz de Deus. Então, aí vem o verso 2, que há um grande terremoto. O verso 2 que fala muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ali a ressurreição especial ou parcial. 2 classes de pessoas ressuscitam na ressurreição do verso 2 do capítulo 12 de Daniel. Uma classe são os que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, de 1844 até o último que morreu. São a ressurreição dos crentes. Os que morreram guardando o Santo Sábado vão ressuscitar nessa ressurreição parcial, antes da primeira ressurreição. E a outra classe de pessoas serão os mais terríveis inimigos de Cristo, de sua verdade, povo. Os mais terríveis inimigos. Caifás, aquela turba assassina. Eles ressuscitam nessa ressurreição parcial para contemplar a segunda vinda de Cristo. Então, nesse período, já ocorreu o livramento. Então, os sábios resplandecerão como o firmamento, e os que muito ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Então, irmãos, essa profecia é para nós hoje. Só os sábios entenderão. A única profecia que eu vi na Bíblia, que só os sábios entendem, é somente esta, de Daniel capítulo 12. As outras, as pessoas que não são sábios podem até compreender. Mas esta, o anjo disse, somente os sábios, nem o ímpio entenderá. Eles não vão crer. Muitos já estão interpretando Daniel 12 para o tempo do passado. Coloca para começar os períodos de dias
Por exemplo, os 1260 dias, eles colocam para começar no ano 538 e terminar no ano de 1798. E os 1290, eles colocam para começar no ano 508 e terminar no ano 1798. E assim por diante. Coloca todos os períodos para trás. E é por isso que somente os sábios entenderão esta profecia. Então, que Deus nos abençoe. E quando os irmãos verem o decreto dominical sair nos Estados Unidos, se cumpriu o verso 31 de Daniel, capítulo 11. Então, passará 1290 dias para Miguel se levantar, ou a porta da graça se fechar, do verso 1 de Daniel 12. E logo depois que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, então o povo de Deus receberá a chuva seródia. Começa o derramamento do Espírito Santo. E ali, quando começar o derramamento do Espírito Santo, ali inicia os 1260 dias, que é 30 dias após a saída do decreto dominical nos Estados Unidos. Inicia ali o derramamento do Espírito Santo até culminar com a chuva seródia. Então, com o derramamento do Espírito Santo, o povo de Deus fica forte. E inicia os 1260 dias. Até o verso 1 de Daniel 12. Então, finaliza quando Miguel se levantar, a porta da graça fechar. E bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335 dias, que inicia do verso 31 do capítulo 11 de Daniel e termina até no verso 1 do capítulo 12, mais no final do verso, que é o livramento do povo de Deus. Então, esta é a profecia, como eu já disse, que nenhum ímpio vai entender. É somente os justos entenderão, só os sábios entenderão. E que você possa ser um sábio para entender essa profecia. Que quando sair o decreto dominical, só tem 1290 dias, ou 3 anos e 7 meses, para a porta da graça se fechar e cair as 7 últimas pragas sobre os que guardam o domingo, que é o sinal da besta. É por isso que o povo de Deus vão se apressar para dar a mensagem, porque é um curto período para nós evangelizar no mundo inteiro, avisando para o mundo inteiro que o papado é a besta. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição. E avisar para o mundo todo que a imagem da besta são as igrejas que se uniram com o Estado, com o ecumenismo, com o papado. É a imagem da besta. E avisar para o mundo inteiro que o domingo é o sinal da besta. E que todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas. Todos aqueles que adorarem a besta, que é o papado, e sua imagem, que são as igrejas que guardam o domingo, que se unem com o Estado, receberão as 7 últimas pragas. Então que Deus nos abençoe e nos prepare para esta obra. Muito obrigado por assistir o vídeo. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo. Vamos dar a mensagem para o mundo todo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e aguarde mais vídeos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.